Continuando, eu tive que dar um help aqui em casa. Tava chovendo, tive que fechar as janelas aqui, que estavam olhando aqui as coisas. Tive que pausar o vídeo. Na verdade, eu não pausei, eu salvei o vídeo, meio que sem querer. Então, vou ter que fazer em duas partes. Então, já tem que ter, continuando, né, da onde a gente parou, já tem que ter já esse caráter de perdão, né? Perdão. E às vezes fica a impressão que as pessoas estão doidinhas para sair de um relacionamento e esperam acontecer alguma merda para que de fato elas saiam, né, e se use da Bíblia como legalidade para sua atitude, entende? Não que a Bíblia não dê essa cláusula, inclusive em traição relacionada a sexo com uma outra pessoa que não é a pessoa do casamento, né? A Bíblia ela dá essa cláusula, isso é claro, isso é fato. Mas qual que é a vontade de Deus realmente? É que as pessoas, mesmo dentro de uma situação como essa, elas se separem ou que elas realmente perdoem umas às outras, ou no caso aqui, perdoe a parte afetada, perdoe aquele que a afetou, né, e continue com aquela pessoa. Eu sei que gera tanta desconfiança, tanto problema, né? Isso é fato, é um problema muito mais além do que a gente imagina, né? Mas a vontade de Deus é essa, sabe? E claro, pessoas que têm atitudes como essa, na visão de Deus, cara, você é louco. Elas serão muito bem galardoadas por essas atitudes, sabe? E são pessoas que realmente merecem o nosso respeito, né? Mas cada vez mais é raro ver esse tipo de coisa. Então, é muito interessante isso, né? Isso a gente, não só nesses pontos de, 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 de amizade, de relacionamento, né? De romântico, né? Eu falo de um homem parar com uma mulher e tudo mais. Eu não estou conseguindo achar um termo que se enquadre nisso, né? Que a gente consiga distinguir qual é o tipo de relacionamento. Mas enfim, acho que ficou claro aí para vocês, né? A gente também no dia a dia, né, com colegas de trabalho, se a gente for sincero, se a gente for falar o que a gente pensa, as pessoas, né, te taxam como chato, que isso, que aquilo, sabe? É, e agora vem umas coisas, eu vou falando e vem as coisas em mente, inclusive quando a gente fala coisas de trabalho, né, pessoas que trabalham comigo, que podem ver esse vídeo, podem até achar estranho e usar como uma espécie de indireta, mas não. Por exemplo, e faz parte do tema, né, que é a verdade. Se eu pego, isso não foi só no trabalho, mas acho que em alguns outros lugares também. Eu não sou fã de bebida alcoólica, tá? Em meu caso, não é nada relacionado à religião ou preconceito, né? Porque existe essas coisas, tá? A religiosidade no sentido de que para muitos é pecado, tá? Existe também a questão do preconceito, tá? Porque a pessoa pode muito bem não querer tomar porque tem um preconceito contra esse tipo de prática, tá? E às vezes é as duas coisas, religião e preconceito, tá? As duas coisas juntas. Mas o meu caso é simplesmente paladar. Não me agrada. Já, assim como qualquer pessoa, experimentei e não gostei. E se não agrada o meu paladar, infelizmente, meu amigo, eu não vou ingerir. Tá? Só que o que acontece? Quando você está dentro de uma sociedade que está dentro dessa, vou falar matriz aqui mesmo, que está dentro dessa realidade onde a maioria faz isso, e eu tenho, com toda a sinceridade do mundo, eu tenho a impressão de que as pessoas fazem não porque elas bebem não porque elas gostam, tá? O nome disso é modismo. Desculpa, eu tenho essa impressão. Posso estar errado? Posso, mas eu tenho a impressão que a sociedade, o mundo, ele toma a cerveja não porque é gostoso, é simplesmente porque é uma cultura boêmica, sabe? Eu preciso beber uma cerveja, preciso ficar mais tranquilo, mais leve, inclusive numa sexta-feira. É uma cultura boêmica, é um modismo, uma modinha, sabe? Aí cada vez mais você vê as pessoas, os adolescentes crescendo, já na adolescência bebendo, né? E aí vive essa vida. Por quê? Porque isso é comum, todo mundo faz. Todo mundo faz, sabe? Eu sei que existe. Eu não vou falar aqui do gosto, né? Porque até para isso é um pouco estranho, né? A gente bebe alguma coisa amarga, um chá de boldo. Tô fazendo uma brincadeira aqui, tá?
com todo respeito aí quem gosta de cerveja, a gente toma alguma coisa amarga e acha amargo, é estranho a gente tomar essa coisa amarga e achar amargo ruim, e alguém tomar essa mesma coisa e falar, nossa, é delícia. Mas até para isso existe a relatividade, a subjetividade. As pessoas, por exemplo, tem pessoa que gosta de carne crua, como é o caso de peixe, comida japonesa. Eu não consigo, cara, eu não gosto. Mas as pessoas gostam, cara. Então, a verdade é que existe gostos distintos e a gente tem que saber respeitar, isso é óbvio, né? Só que é incrível que, por a maioria gostar, quando você fala que não gosta, sabe qual que é o termo que você usa, que você escuta? Ah, você não gosta de nada. Cara, não faz nenhum sentido, mano. Não faz nenhum sentido. E outra, pra você não gostar de nada, pra pessoa usar esse termo pra você, ela precisa ter uma lista, uma gigantesca, de coisas que você não gosta. Porque eu sei que é uma hipérbole, né? Não é que você não gosta de nada. Mas essa. É que você não. Mas pelo menos pra você usar uma frase dessa com alguém, você precisa ter uma lista gigantesca de muitas coisas que essa pessoa não gosta, né? Então não faz muito sentido. Então, esse tipo de comentário que eu já ouvi é disfarçado de um certo preconceito e desrespeito com a verdade de que eu não gosto desse tipo de bebida, né? E sabe por que acontece isso? Porque é simples. Tudo que é diferente incomoda. Tudo que vai longe da manada incomoda. A manada tá ali, todo mundo que nem tonto, com todo respeito, tá? Bebendo, pá, 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 pá. Aí chega alguém, ó, bebe aí, cara. Aí tá todo mundo bebendo. Imagina essa cena, cara. Tá todo mundo bebendo, tá ali na confraternização. Bebe aí, mano. Aí você. Mano, desculpa, cara. Desculpa, não gosto. Aí tá, todo mundo para de curtir e olha pra você. Simplesmente porque você não gosta de beber uma cerveja, sabe? É assim, a vida é assim, infelizmente, velho. As pessoas que são a grande maioria, não são todos, tá? A maioria não são todos. Eles querem pagar de todos e atingir aqueles que não fazem aquilo que elas fazem. E aí é taxado de chato, disso, de aquilo, sabe? Então, isso parece que eu estou fugindo do assunto, mas tudo isso tem uma moral, é a verdade. Você não pode apresentar uma verdade para as pessoas, né? Mesmo que seja uma situação ali onde você está apresentando o que você é, porque aqui também trata-se de personalidade e autenticidade, né? Também, né? Porque o que falta muito hoje em dia é justamente isso, personalidade, autenticidade, sabe? Você simplesmente dizer o que você quer dizer, ser o que você quer ser, né? Não negar a si mesmo por conta das influências, né? E infelizmente eu tenho essa atitude. E sofro com esse tipo de atitude, obviamente, mas eu sei que faz parte. Mas eu jamais vou deixar de ser o que eu sou, jamais eu vou deixar de dizer o que eu gosto de dizer, jamais eu vou deixar de beber ou beber ou comer alguma coisa que eu gosto, ou o contrário, por conta da opinião alheia. Porque a maioria faz assim e eu não posso fazer de forma diferente. Não, eu sempre vou dizer. Talvez eu vou podar para quem eu falo, porque realmente, infelizmente, as pessoas elas não suportam a verdade, não suportam a diferença, sabe? Elas disfarçam as falas delas com preconceito. Elas maqueiam as falas dela e por trás o que tem é o preconceito, é o desrespeito. Ela não consegue conviver com a diferença, sabe? A verdade é essa. A verdade. Isso pode atingir algumas pessoas que eu conheço, que eu convivo e tudo mais, pode até sair como indireta, mas não. Isso aqui é como eu já disse, eu vou usar o meu canal para ver para falar de coisas que eu vejo no meu dia a dia e que eu reflito comigo mesmo. Porque não é uma coisa que eu vou esperar acontecer para vir falar aqui, não. Eu passo o dia refletindo a respeito dessas coisas que eu falo aqui, né? E isso são coisas que no passado também eu já refleti. Então eu usei um método que é um canal para poder falar dessas coisas, cara. Que é interessante, porque às vezes cria um bom senso, né? São dicas, são sugestões que a gente dá para as pessoas que às vezes criam um certo bom senso, que as pessoas realmente elas estão perdendo cada vez mais esse bom senso, que já é muito difícil de a gente encontrar. E o pouco que tem tá sendo perdido, sabe? Então, infelizmente, cara, é doído para você que quer ser sincero, para você que quer ser realista, para você que quer falar a verdade. Dentro de um relacionamento, seja ele de colegas, de amigos,
de namorado, de noivo, de casamento, cara, saiba, se você quer ser uma pessoa sincera, se você quer lidar com a verdade, as pessoas não vão conseguir lidar com ela, tá? Por exemplo, na situação onde as pessoas fazem coisas erradas, né? E aí você vai tentar corrigir, né? Inclusive dentro de um relacionamento, meu amigo. Cara, como é complicado, né? Eu já vivi muito isso, cara, até mesmo com a gente pode ver isso até mesmo com pais, né? Nossos pais, né? Porque inclusive é muito importante uma coisa aqui, né? Os pais, eles são o exemplo dos filhos, né? E existe essa cultura de que os pais, eles são quem manda e que são quem ensinam, né? Mas muitas das vezes as coisas invertem, né? Só que, infelizmente, como tem a cultura que os pais é os que ensinam, é os que vão corrigir, não se pode fazer o oposto. Mas, infelizmente, se dentro dessa circunstância é o oposto que existe, então tem que aceitar. Mas não aceita. Se é que vocês estão me entendendo, né? Aí as pessoas fazem as coisas erradas, a gente não pode corrigir, não pode falar, porque vão ficar bravos. Mas é tão simples. Se você não quer ser corrigido, se você não quer ser é, 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 cobrado, não faça nada de errado. Eu tenho isso como um tema na minha vida, sabe? Eu não quero que ninguém venha me cobrar por algo que eu estou, por coisa que eu não estou fazendo de errado, né? E todas as vezes na minha vida que isso aconteceu, as coisas ficaram ruins, né? Para quem está cobrando, porque eu não deixo barato, entende? Então é isso, né? Acho que já me estendi demais. Acho que ficou claro o que eu quis passar. Infelizmente, a gente tem que conviver com essa questão, né? De que as pessoas não suportam a verdade, né? Aí eu poderia falar de muitas coisas, né? Por exemplo, de moral, de caráter, sabe? Né? Hoje em dia está muito mais difícil também a gente taxar algumas coisas como erradas, porque se a gente faz isso, a gente está sendo cancelado, estão sendo censurado, é careta, que isso, que aquilo, porque tem muita coisa errada, velho, muita coisa errada. E eu ainda tenho um pensamento, tem princípios religiosos, então, e aí se eu for falar desse assunto, esse assunto vai dar muito pano pra manga. É muita coisa errada, velho, muita coisa errada. E aí a gente vai chegar no momento de censura, já está vivendo um pouco disso, né? Que a gente não vai poder falar nada, né? Muita coisa imoral, muita coisa, né? Que foge da ética, sabe? E não se pode falar, por quê? Porque as pessoas não suportam. As pessoas acham errado. Acha errado falar, mas não acha errado as atitudes que ela tem. Então é complicado, né? Então, é um desejo que eu tenho, mas infelizmente eu acho que isso cada vez mais vai se perder. Por pessoas que suportam mais a verdade. Não só desejam, mas que a suportam. Fica a dica pra você, tá? Que tá me vendo, que vai me ver. Entenda. Se você quer a verdade, esteja preparado para ela. Tá? Por favor. É o mínimo que eu peço. Isso é ser coerente, tá? Se você quer a verdade, esteja preparado para ela, porque não faz nenhum sentido você exigir a verdade e virar a cara para a pessoa que falou a verdade para você, falou a verdade para você. Não faz o mínimo sentido, tá? Não faz o mínimo sentido, entendeu? Então, vamos ser um pouco coerentes, né, gente? Vamos ser um pouco coerentes. Vamos exigir a verdade, mas vamos suportar, porque senão o que nós merecemos, né? Isso vale até para mim, porque eu posso cair em contradição em qualquer momento da minha vida. Embora eu tenha muito cuidado com aquilo que eu falo, para que lá na frente eu não venha tropeçar naquilo que eu estou falando. Né? Existe até um texto bíblico, né, entrando um pouco na parte da religião agora, que diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque, e aí tem aquele Romanos, tem aqui em Romanos não, tem aquele texto de Mateus, acho que Mateus 7, eu não, a referência aqui também é indiferente, tá? Mas tem um texto nos Evangelhos que diz: não julgueis para que não sejais julgados, porque na mesma medida que você julga, você vai ser julgado também. Eu sei que ele está falando de julgamento hipócrita e tudo mais,
Mas a gente pode cair na hipocrisia qualquer dia desse, né? A gente pode cair em hipocrisia em qualquer dia da nossa vida. Então tem que tomar muito cuidado. Então esse texto, ele cabe muito nessa situação, sabe? E eu tenho essas coisas em mente, entendeu? Eu tenho essas coisas em mente. Então a gente tem que tomar muito cuidado e saber que aquilo que a gente fala pode ser aplicado para nós mesmos, né? É muito simples esse entendimento. Então, o mínimo para quem exige a verdade é saber suportá-la, né? Porque senão o que a gente merece realmente é falsidade. É viver com pessoas que são falsas o tempo todo, é viver com a mentira, é isso que a gente merece. E aí, sabe o que vai acontecer? A gente não jamais vai ter uma amizade verdadeira, porque amizade verdadeira é a amizade que tem a verdade como algo absoluto. É uma pessoa que está com você, conversando com você, mas não está com o pau em você por trás. Pessoa que te ajuda, pessoa que esteja com você. Pessoa para com quem você pode falar alguns segredos, né? Revelar algumas coisas e ela não falar nada para ninguém. Né? É cônjuge que não te trai, né? Em aspecto nenhum. Então, enfim, é viver sob a verdade. E aí ter coisas verdadeiras na nossa vida, né? Então, tá há muito tempo querendo fazer esse vídeo sobre a verdade, né? Eu acho que talvez deixei de falar algumas coisas, porque como eu disse, falar sobre verdade dá muito pano para manga, né? Então, acho que já até me estendi demais, já tá em duas, já na segunda parte, vou fazer esse vídeo em duas partes, né? Tive que fazer também, né, infelizmente. Mas é isso, fechou? Então, por pessoas que falam mais a verdade, né? Torcer muito para isso, embora o pensamento é o oposto. E não só falam, mas pessoas que suportam também, porque só falar não adianta, né? Por pessoas que falam a verdade e suportam, pessoas que desejam a verdade e a suportam, né? Porque infelizmente, se não for assim, o que você merece, infelizmente, é só falsidade. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Tamo junto, gente.